Vamos falar agora sobre a classificação desses neurônios. Os neurônios podem ser classificados ou conforme a sua função ou conforme a sua anatomia e localização. De acordo com a função, eles podem ser classificados em três: aferentes, também denominados de sensoriais, eferentes ou chamados de motores, e os interneurônios. Os aferentes, pessoal, eles recebem a informação da pele e dos nossos órgãos sensoriais, órgãos proprioceptivos, OTG, fuso muscular. Eles percebem as sensações e enviam para o nosso sistema nervoso central fazer o processamento. Mais tarde, veremos quais estruturas do sistema nervoso central fará esse processamento. Mas esses neurônios estão nas nossas extremidades, né, na nossa pele, e fará todo esse processamento sensorial de pressão, de temperatura, de dor. Tudo que for sensações são os neurônios denominados de aferentes que levarão para o nosso sistema nervoso central processar. Os neurônios denominados de eferentes ou motores são aqueles que recebem informação do sistema nervoso central, principalmente do córtex pré-frontal, lá onde teremos todas as questões motoras, e enviam para os nossos músculos e glândulas para efetivar uma determinada ação. Os neurônios eferentes principalmente têm ligação com os músculos, mandam um potencial de ação para o músculo e o músculo então vai contrair fazendo um determinado movimento. E os interneurônios, ou chamados neurônios de associação, recebem as informações dos neurônios eferentes e comunicam com os neurônios eferentes. Eles conseguem fazer essa associação, essa comunicação entre os sensoriais e os motores, certo? Tem uma imagem, então, do livro do Kendall, para que vocês entendam um pouquinho melhor. Teste, essa imagem demonstra aquele teste de reflexo patelar, né? A famosa batidinha do martelinho lá no tendão patelar. Quem recebe a informação da batida é um neurônio aferente, sensorial. Ele recebe essa informação da batida, ele é um neurônio extremamente melinizado, muito rápido, leva então até a região medular, até o H medular. Um interneurônio comunica esse neurônio aferente com o eferente, manda esse potencial de ação, essa informação da batida, e rapidamente o neurônio eferente faz o movimento de extensão. Esse é um reflexo medular, tanto é que é testado, né, para se verificar questões medulares. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque aqui nós temos um interneurônio. Não chega aí para o sistema nervoso central, mas nós temos os três tipos de neurônio atuando nesse exemplo que eu trouxe. Agora a classificação conforme a estrutura, a questão anatômica. Como vocês podem ver nessa imagem, eu também deixei todas as descrições para vocês ali na lateral, tá? Também do livro do Kendall. Essa imagem traz três principais tipos de neurônios. Um neurônio, que é o que a gente está mais acostumado a ver, aquele que eu mostrei lá quando eu descrevi cada uma das partes do neurônio, é aquele neurônio D, a imagenzinha D, onde nós temos dendritos, um axônio comprido, né, e o corpo celular lá junto com os dendritos. Mas como vocês podem ver no A, no B, no C, nem sempre vai ser assim. Neurônio A, por exemplo, é de uma célula unipolar, onde nós teremos neurônios de invertebrados. Células bipolares no neurônio B e células ganglionares da raiz dorsal no neurônio C. Neurônio D e E, o E, por exemplo, é um neurônio de um cerebelo. Tudo isso para que vocês consigam entender que existem outras maneiras desses neurônios se apresentar conforme sua estrutura, mas todos são compostos por um corpo celular, dendritos, um axônio e os terminais. Nem sempre vão ter bainha de mielina, conforme já conversamos. Alguns são mielinizados, outros não. Vamos falar agora das neuroglias ou células da glia.
Naquela imagem, quando começamos a falar sobre os neurônios, eu mostrei um neurônio no cantinho da imagem e outras célulazinhas ao redor, né? O que são essas célulazinhas ao redor que estão em muito maior quantidade? A neuroglia, também chamada de células da glia, compreendem células que ocupam espaço entre os neurônios, para o neurônio não ficar num espaço vazio. Elas têm como principal função sustentar, revestir, isolar e defender esse neurônio. São então sustentação, revestimento, isolamento e defesa. Importante salientar, não esqueçam, células da glia não transmitem informação, não são responsáveis por potencial de ação. Elas não são capazes de transmitir informação de um ponto a outro do nosso corpo. Elas estão ali para completar aquele espaço, para preencher. São menores em tamanho, os neurônios são maiores que as células da glia, porém a sua proporção é muito maior. Para cada um neurônio, nós temos pelo menos 10 células da glia ao redor auxiliando, ou nutrindo, ou protegendo, ou isolando esse neurônio. São muitos tipos de célula da glia, eu trouxe os principais para vocês, tá? Astrócito, gente. Os astrócitos são as maiores células da glia, tá? Estão associados à sustentação e à nutrição dos neurônios. Eles ajudam a nutrir os nossos neurônios. Oligodendrócitos são células responsáveis pela formação da bainha de mielina. Então, eles se envolvem aquele axônio, eles fazem uma espécie de invólucro e conseguem formar a bainha de mielina no nosso axônio. A micróglia ou microglia é constituída por células fagocitárias, análogas aos macrófagos e que participam da defesa, ou seja, elas fagocitam, elas limpam células mortas ao redor do neurônio. As células de Schwann formam a bainha de mielina nos neurônios do sistema nervoso periférico. Então, oligodendrócitos e células de Schwann são formadores da bainha de mielina. São células lipídicas que envolvem o axônio. Só que o oligodendrócito forma células de bainha de mielina nos neurônios do sistema nervoso central e as células de Schwann nos neurônios do sistema nervoso periférico. Ali embaixo tem algumas imagens para vocês conhecerem a conformidade deles, a anatomia de cada uma dessas células. Ainda falando das neuroglias, das células da glia, alguns cortes histológicos, então, para que vocês consigam ver a anatomia de cada uma delas. Na imagem A e D, vocês têm o astrócito, né? Uma célula da glia com bastante ramificações, extremamente complexa. Na imagem B, nós temos um oligodendrócito, assim como na imagem E. Na imagem F, é bem importante a gente enxergar os nódulos de Ranvier. Recém falamos, né? Responsáveis, então, pelo potencial saltatório. Aquela partezinha azul com um núcleozinho, como se fosse fluorescente, um azul mais claro, entre o vermelho, são os nódulos de Ranvier, ao redor, então, da bainha de mielina. E, por último, na imagem C e J, nós temos microglias. Então, vocês podem ver que cada um deles tem um formato e uma grande importância para manter os nossos neurônios saudáveis e protegidos. Bom, e para finalizar as questões neuronais, então, onde estão os nossos neurônios? Vou dar um zoom nessa imagem para vocês conseguirem enxergar melhor. Essa é uma imagem de uma pesquisa da FAPESP, onde fez cortes em cérebros pós-mortem, né, e avaliou o número de neurônios e células da glia em cada uma das regiões do cérebro. Na região do cérebro propriamente dito, lá do telencéfalo, ele tem cerca de 1,2 kg de um adulto, né, um jovem adulto, um cérebro saudável, cerca de 15 bilhões de neurônios para 61 bilhões de células da glia.
é a proporção que nós estávamos comentando, mais ou menos para cada um neurônio, 10 células da glia. Na região do cerebelo, essa proporção muda. O cerebelo tem muito mais neurônios. Ele tem em torno de 154 gramas, 69 bilhões de neurônios e apenas 16 bilhões de células da glia. O cerebelo é extremamente formado por muitos neurônios, tá? Nas demais regiões do cérebro, cerca de 0,7 bilhões de neurônios para 7,7 bilhões de células da glia. Daqui a pouquinho falaremos da diferença da massa branca para a massa cinzenta, mas ali também vocês podem reparar na diferença do peso entre cada uma delas. Bom, agora que nós já entendemos como isso estrutura todo o nosso neurônio, vamos compreender como que ocorre essa transmissão de informação entre um neurônio e o outro. O nome disso damos de sinapses. A sinapse, então, é a comunicação entre o neurônio e a célula pós-sináptica, que pode ser um outro neurônio, uma glândula ou uma célula muscular, como nós falamos dos neurônios eferentes, que atuam ativando os músculos. Todas as sinapses, elas precisam de 3 estruturas. Um terminal chamado pré-sináptico, um terminal pós-sináptico e uma fenda sináptica. Deixei a dica de um videozinho para vocês também do YouTube, onde vai mostrar todo esse processo que eu vou explicar agora de uma forma bem lúdica em 3D também. Podemos ver então, nesse slide, o terminal pré-sináptico, onde nós temos todo o início do processo da sinapse. Nesse terminal, nós teremos as vesículas sinápticas que estarão com os neurotransmissores. Falaremos deles em breve. Esses neurotransmissores vão passar pela fenda sináptica, que é essa região entre os 2 botões, aquele espaço que temos entre os 2 neurônios. E ali embaixo nós temos o terminal pós-sináptico, que recebe essa informação, que recebe esse potencial de ação, absorvendo os nossos neurotransmissores e disparando um novo potencial de ação nesse novo neurônio. Essa informação, então, ela é transmitida entre o terminal pós-sináptico, pré-sináptico de um axônio com a célula receptora do outro axônio. Eu trouxe o passo a passo para vocês. Vamos aprender agora exatamente tudo o que deve acontecer para que uma sinapse ocorra de uma maneira adequada. Então, primeira etapa, um potencial de ação, como nós já aprendemos, chamado então de impulso da corrente elétrica, chega ao terminal pré-sináptico através de um disparo lá do sistema nervoso central. A membrana do terminal pré-sináptico se despolariza, ocasionando a abertura dos canais de cálcio, portais de voltagem, tá? Os portais de voltagem, eles fazem a abertura dos canais de cálcio. O cálcio entra desencadeando o movimento das vesículas sinápticas, que são como bolsinhas cheias de neurotransmissores. Essas vesículas sinápticas que estavam lá no botão pré-sináptico, elas começam a se locomover, se deslocar, colam lá no terminal pré-sináptico, se fundem aquela membrana, se abrem e liberam então os neurotransmissores na fenda sináptica. Esses neurotransmissores se difundem, se soltam e aí eles encontram seus receptores específicos. Neurotransmissor vai ter um receptor específico. O receptor de dopamina não vai pegar a noradrenalina, por exemplo. São como chaves que devem encaixar na sua fechadura específica. Entrando no seu receptor, na membrana pós-sináptica, essa membrana reconhece esse neurotransmissor, abre um canal iônico associado ao receptor da membrana e ativa os mensageiros intracelulares, levando então esse potencial de ação em direção ao seu próximo neurônio, certo? Então, todo esse passo a passo faz com que eu tenha transmissão de um potencial de ação de um neurônio ao outro
até que ele chegue no seu destino final. Como eu comentei, o que são os neurotransmissores? Esse neurotransmissor é a mensagem do axônio que é liberada através de mediadores químicos. Esses neurotransmissores são substâncias químicas que entram em contato com seus receptores, a chave que entra lá na fechadura específica, que estão localizados nas membranas pós-sinápticas e desencadeiam uma alteração no segundo neurônio ou então na célula muscular. Os neurotransmissores mais conhecidos são a acetilcolina, que é o principal ativador do sistema nervoso periférico, e a noradrenalina, principalmente no sistema nervoso autônomo, tálamo e hipotálamo. Mas eu trouxe aqui para vocês os neurotransmissores. Qual é o hábito de vida que faz com que eu tenha maior liberação desse neurotransmissor e o efeito sobre a vida? Vou comentar rapidamente de cada um deles então. A dopamina, ela é expressa principalmente quando eu tenho sentimentos de gratidão, quando eu recordo momentos agradáveis, quando eu faço exercícios físicos, e sobre o nosso dia a dia, ela nos ajuda a reduzir a ansiedade, melhora o ânimo, gera energia e motivação. Lembrando também que a dopamina é a responsável pelo controle de alguns movimentos lá na substância negra. E a falta da dopamina, que é produzida na substância negra, futuramente falaremos disso nos próximos slides, pode desencadear a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, então, é a redução da produção de dopamina e aí o paciente vai ter uma série de alterações, tanto motoras quanto psicoemocionais, né? Vai faltar dopamina, vai ter alteração motora e sentimentos como depressão. A serotonina, ela é liberada principalmente quando nos alimentamos com alimentos ricos em triptofano, como carne, peixes, ovos, entre outros, e quando demonstramos otimismo. Ela nos auxilia na regulação do humor, melhora o nosso ciclo cardíaco, facilita a tomada de decisões. A melatonina é um neurotransmissor que é liberado principalmente quando tomamos sol ao longo do dia e ao dormirmos à noite completamente no escuro. Por isso a importância também da higiene do sono, né, que a gente ouve tanto as pessoas falarem. Então, para que a gente tenha liberação de melatonina, é importante tomar sol e dormir uma boa noite de sono. Ela melhora a qualidade do sono, atua na regeneração celular, prevenindo inúmeras doenças. A noradrenalina, ela recebe mensagens e ela é liberada ao recebermos mensagens e fazer atividades físicas. A noradrenalina, ela é liberada quando recebemos massagem e ao fazermos atividades físicas, que exercitem o sistema cardiovascular, então principalmente exercícios aeróbicos, certo? Com aumento da frequência cardíaca que façam uma ativação do sistema cardiovascular. Ela é responsável por reduzir o nosso estresse, mantém o nosso corpo alerta, facilita processos cognitivos, melhora a memória, entre outros. A ocitocina, ela é liberada quando dançamos, abraçamos, recebemos presente, damos e recebemos carinhos corporais. Ela nos ajuda a gerar bons sentimentos, confiança, segurança e também está associada ao nosso bem-estar físico e emocional. O GABA, gente, é um neurotransmissor liberado quando meditamos e fazemos atividades mais direcionadas e regulares com relação à tomada de decisão rápida. Diminui a ansiedade, aumenta o relaxamento, ajuda no ganho de massa muscular. E por fim, nós temos a endorfina. Muita gente ouve falar dela porque ela é liberada principalmente quando realizamos alguma atividade sexual, damos ou recebemos carinho, contato com a natureza e comer chocolate, ou seja, só coisa boa, né? Ela ajuda a depressão, ajuda a sensação de bem-estar e a felicidade. Por fim, então, entraremos nas questões da estrutura do sistema nervoso central. Vamos estudar cada uma das partes do nosso cérebro para depois entrarmos no sistema nervoso periférico. Trouxe essa imagem para ilustrar para vocês todas as estruturas que nós estudaremos a partir de agora. Telencéfalo ou
também chamado do nosso cérebro. Essa estrutura que está com o número 1 é a maior de todas e ela é dividida então em algumas regiões que falaremos daqui a pouquinho. O diencéfalo é o nosso número 2, composto por tálamo, epitálamo e hipotálamo. O tronco encefálico, pessoal, são 3 estruturas. Até nós já nomeamos elas quando nós falamos de toda a questão evolutiva do nosso sistema nervoso central, que é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. No número 4, na região mais posterior, o cerebelo e, por fim, a medula espinhal, que estudaremos separadamente. Para começarmos a falar sobre as regiões do cérebro, é importante salientar a diferença entre a substância branca e a substância cinzenta. Gente, a substância cinzenta, ela tem essa coloração mais cinza porque ela é composta principalmente pelos corpos dos nossos neurônios, lá pelo soma. Então, ela tem uma coloração mais escura, por isso chamada substância cinzenta. No encéfalo, como vocês podem ver na imagem, a substância cinzenta ela é mais externa, ela está por fora. E a substância branca, que é principalmente formada pelos axônios dos neurônios, ela está internamente. Vale ressaltar que nós falaremos daqui a pouquinho sobre aquelas regiões mais escuras dentro da substância branca. Vocês podem visualizar ali na região bem interna da imagem que tem algumas partes bem escuras dentro da substância branca. São chamados núcleos da base. Falaremos deles em breve. Ao contrário do encéfalo, onde a substância cinzenta é externa e a branca é interna, na medula nós temos o oposto. Substância cinzenta internamente, formando o que chamamos de H medular, e ao redor da substância cinzenta, então, a substância branca, que na medula ela é externa. Tudo o que eu acabei de comentar está nesse slide, para que vocês consigam estudar futuramente. E ali, então, substância branca, cinzenta e a substância nigra ou negra, que é responsável pela produção de dopamina, aquele neurotransmissor que eu acabei de explicar, que pode causar o Parkinson e assim por diante. Bom, agora falaremos então dos lobos cerebrais, que são uma divisão anatômica e pedagógica do nosso telencéfalo, do nosso córtex cerebral. A divisão em lobos não corresponde exatamente a uma divisão funcional. Se nós pegarmos um córtex na mão, nós não conseguiremos ver exatamente essas divisões. Porém, conseguimos distinguir principalmente pelos sulcos que dividem um giro do outro cerebral. Então, são ao total 5 lobos. 4 deles, provavelmente todo mundo já ouviu falar. Mas o último ali eu acho que alguns ainda não viram porque ele está sendo descoberto mais recentemente. Então, inicialmente falaremos do lobo frontal. O lobo frontal ele fica nessa região anterior, ele fica bem à frente, certo? O lobo temporal ele está mais lateral, ele fica como se fosse nessa região atrás da orelha. O lobo parietal ele está em cima, porém um pouquinho mais para trás. Falaremos da função de cada um deles em breve. Por fim, temos o occipital, que está aqui, onde nós chamamos de nuca, né? Na região bem posterior, lá na altura do cerebelo. E bem internamente tem aquele lobo que muitos nunca ouviram falar, que é o chamado lobo da ínsula. Falaremos da função de cada um deles agora. Então, gente, o lobo frontal, ele tem como principal função questões relacionadas ao movimento. Nós detalharemos ele no próximo slide, mas veremos que ele é responsável por toda a questão de planejamento e execução dos movimentos motores, certo? Além disso, ele também tem toda a questão de raciocínio, envolve algumas questões comportamentais, memória e a expressão da nossa linguagem. No lobo parietal, que é aquele lobo logo atrás do lobo frontal, então nessa região aqui, ele é responsável pela localização espacial e percepção do ambiente ao nosso redor, nossa chamada
propriocepção. É no lobo parietal que nós conseguimos distinguir se eu passo num determinado espaço, o meu tamanho, a distância minha para outros objetos e assim por diante. Além disso, leitura e compreensão, então, dessas relações de perto, longe, dia e noite e assim por diante. Lobo temporal, principais funções, então, com a compreensão da linguagem, tem uma área específica para compreender, escutar a nossa linguagem, entender o que está acontecendo, entender o que está sendo dito. Comportamentos, o lobo temporal tem uma ligação muito grande com o lobo da ínsula, que nós veremos que tem toda a questão comportamental envolvida. Memória, porque o hipocampo está naquela região. Audição e habilidades matemáticas. O tronco encefálico, ele é principalmente funções vitais. Respiração, frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura corporal e todo o nosso ciclo de sono e vigília. E o cerebelo tem como principal função coordenação motora, movimentos mais refinados e nosso equilíbrio. Lobo da ínsula, pessoal, fiz questão de trazer para vocês mais detalhadamente o lobo da ínsula por ser algo ainda relativamente novo e por muitas vezes não estudado na graduação. Então, o lobo da ínsula, eu gosto de dar o exemplo como se fosse o caroço de um abacate. Ele está lá dentro, ele está internamente. Se a gente não fizer um corte na região lá do lobo parietal e do lobo frontal, nós não enxergamos o lobo da ínsula. Ele é profundo, situado no fundo do sulco lateral. O sulco lateral é um sulco que divide ali o parietal do temporal. A gente puxa esse sulco parietal para conseguir enxergar o lobo da ínsula. Ela funciona como uma espécie de intérprete do cérebro para traduzir cheiros, sabores em emoções e sentimentos, como nojo, desejo, orgulho, arrependimento. Como isso? Vou dar um exemplo prático, tá? Tô passando 11h30 da manhã na frente de um restaurante. Veio aquele cheirinho de comida da minha avó. Minha avó já faleceu. Ah, que saudade da minha avó. Quem que trouxe essa relação entre a saudade, aquele arrepio, aquela sensação de tristeza com o cheiro da comida? O lobo da ínsula. Outro exemplo, passei na rua, senti o perfume de uma amiga muito querida. Saudade da fulana, aí me trouxe um monte de lembrança boa da fulana. Ou veio o cheiro do perfume daquele ex-namorado que só te incomodou. Vem aquela sensação de raiva, teu coração já bate mais forte. Isso tudo é o lobo da ínsula. Então ele traz emoções e sentimentos para aspectos relacionados ao odor, a sabor, né? Comer uma comida que nos lembra alguma sensação, nos traz alguma memória. Além disso, principalmente, que era a função inicial do lobo da ínsula, que foi o primeiro achado do lobo da ínsula, está relacionada a questões sexuais, a toda a questão do libido é processado no lobo da ínsula.